Bom dia a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica e hoje nós estaremos entrando no capítulo 30, amém? Que fala sobre a vinda da ruína do Egito, no livro de Ezequiel. Vocês possam me acompanhar e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês através dessa leitura bíblica. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Gemei, ai daquele dia, porque perto está o dia do Senhor, dia nublado, dia dos gentios, ele será. E virá uma espada ao Egito, e grande dor haverá na Etiópia, quando os mortos cairão do Egito e tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, Pute e Lude, e toda mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra da aliança cairão com eles à espada. Assim diz o Senhor também: cairão os que sustentam o Egito, e a altivez da sua fortaleza cairá, desde a torre de Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão assolados entre as terras assoladas, e as suas cidades estarão entre as cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que davam auxílio. Naquele tempo sairão mensageiros de diante de mim de navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá sobre eles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Nesse versículo 9, irmãos, porque eis que já vem, afirma a certeza dessas profecias. Não há como o homem possa evitá-las, com uma única exceção. Falo do arrebatamento da igreja, que fica no livro de Tessalonicenses 4, 13 e 18, 5 e 9. O juízo imediato pela Babilônia. Assim diz o Senhor Deus: Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, e com ele o seu povo, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra e desembanharão as espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. E secarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor Deus: destruirei também os ídolos e farei cessar as imagens de Nofé. E não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e na terra do Egito porei temor. E assolarei os pátros, e porei fogo a Zoar, e executarei juízos em No. Derramarei o meu furor sobre si, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E porei fogo no Egito, sim, terá grande dor, e No será fendida. E Nof terá contínuas. Os jovens de Afém e de Pessete cairão à espada, e essas cidades irão em cativeiro. E em Stáfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a altivez do seu poder. Quando a ela uma nuvem te cobrirá, as suas filhas irão para o cativeiro. Deus quebrará os braços de Faraó. E aconteceu que no 11º ano, no primeiro mês, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço do Faraó, rei do Egito, eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para atar, para o fortalecer, para que pegue a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto forte como o que está quebrado, e farei que a espada caia da sua mão. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre as terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó. E diante dele gemerá os gemidos dos feridos da morte. E eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e os braços do Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele estenderá sobre a terra do Egito.
Espalharei os egípcios entre as nações e os espalharei pelas terras, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 31. As profecias contra o faraó. Aconteceu no 11º ano, no 3º mês, o primeiro dia do mês, que veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante à tua grandeza? Eis que a Síria era o cedro do Líbano, de ramos formosos e de sombrosas ramagens, e ele tinha elevada altura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas os fizeram crescer, os abismos os exaltou. Os seus rios corriam ao redor da sua plantação, e ela enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e por causa das suas águas que enviaram, se alongaram os seus ramos. Versículo 6. Em seus ramos se alinharam todas as aves do céu, e debaixo das ramagens todos os animais do campo pariam. E à sua sombra habitavam todas as grandes nações. Assim era ele formoso na sua grandeza, com a extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus, e faias não eram semelhantes aos seus ramos, nem os castanheiros eram semelhantes dos seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi semelhante a ele em sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto se elevastes em estaturas e pusestes a tua copa entre os ramos espessos, e o seu coração se elevou à sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos pagãos, que certamente lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o abandonarão, os seus ramos cairão sobre os montes e por todos os vales, e por todos os vales da terra serão quebrados. Os seus renovos se retirarão da sua sombra, todos os povos da terra e o deixarão. Sobre a sua ruína habitarão todas as aves do céu, e sobre os céus, seus ramos, se acolherão todos os animais do campo, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem da sua estatura, nem levante a sua copa entre os ramos espessos, nem os que bebem as águas venham a confiar em si mesma por causa da sua altura, porque todos serão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem ao abismo. No versículo 14, a fraseologia deste versículo sugere o inferno, irmãos. Está situando no centro da terra. Nesse abismo, os grandes monarcas estão ao mesmo nível que os espíritos desencarnados dos homens comuns. Os mais poderosos e os mais eminentes são do meio dos filhos dos homens, com os que descem ao abismo, que é advertência para toda a humanidade. No entanto, ela é uma grande parte ignorada, irmãos, inclusive até hoje. Versículo 15. Assim diz o Senhor Deus: no dia que eu desci à sepultura, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas retiveram-se, e o Líbano cobri-o de preto por causa dele. Todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda, fiz tremer nações, quando os fiz descer ao inferno, com os que descem ao abismo, e todas as árvores do Éden, escolhidas, os melhores do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam no profundo da terra. Irmãos, quando os fiz descer ao Sheol, com os que descem ao abismo, diz respeito ao Senhor lançando o último rei do império assírio, Assurbanipal, até o inferno, ou seja, o Sheol. A frase "se consolavam no profundo da terra" refere-se aos impérios e nações poderosas já caídos no inferno. Eles são consolados ao saberem que outros reinos, até mesmo mais poderosos que eles, caíram como eles caíram. Irmãos, aqui nessa palavra diz que nenhuma exaltação é maior que Deus. Nós não podemos se exaltar porque nós subimos um cargo, ou que se nós ficamos ricos, ou que nós recebemos a melhor casa, o melhor carro. Nós não temos que se exaltar. Nós temos apenas que glorificar a Deus, agradecer a Deus por aquele bem recebido e consagrá-lo a Ele, somente Ele. Amém?
Também esses desceram com ele ao inferno, e junto aos mortos a espada, os que foram ao seu braço, os que estiveram à sua sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Toda dotávia descerás com árvores do Éden ao profundo da terra. Entre os incircuncisos jazerás. Com os que foram mortos à espada, este é Faraó, e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. No versículo 18 aqui, irmão, a pergunta: a quem, pois, és semelhantes? É repetida como feita no versículo 2. A resposta aqui é que o faraó era somente comparável aos monarcas comuns e que sua morte seria sem honra. E assim aconteceu, porque ele foi estrangulado. E então o profeta exclama, apontando para ele: este é Faraó. Por quê, irmãos? Aqui diz que Faraó, praticamente ele quis ser Deus, né? Ele se exaltava em tudo que ele construía ou que ele fazia. Então Deus destruiu o que ele fez. Deus tirou a vida de Faraó, porque ele não é maior do que ele. Deus, o Altíssimo, ele é o maior do que tudo. Ele é o nosso grande Deus. Nós temos que exaltá-lo, glorificá-lo e honrá-lo todos os dias. E que essa leitura bíblica, irmão, do versículo 30 e 31, venha entrar na mente de vocês e que vocês possam entender e discernir o recado de Deus para cada um de nós. Não só para mim, mas para cada um, irmão e irmã que está aí do outro lado. Amém? Que vocês possam se fortalecer nessa leitura, que vocês possam se fortalecer em Deus e que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudando, irmãos e irmãs. E desde já eu agradeço a cada um de vocês e fiquem todos na paz do Senhor.